Estão todos com o boletim na mão? Amém. Amém. Glória a Deus, né? Esse boletim é uma bênção. Esse boletim é uma bênção, querido. Amém, amados? Amém. Queridos, hoje nós vamos estar falando sobre um subtema do tema que nós temos começado a ver desde o princípio do ano, que é uma geração, 1000 gerações de bênção começando em mim. Em Cristo, então, nós temos aprendido que nós temos a oportunidade, a possibilidade de reescrevermos a nossa história, e somente em Cristo nós podemos fazer isso. Amém, amados? Amém. Agora eu quero que você repita depois de mim, diga assim: eu serei abençoado, Eu serei abençoado. custe o que custar. Custe o que custar. Mais uma vez, eu serei abençoado, Eu serei abençoado. custe o que custar. Custe o que custar. Mais alto, eu serei abençoado, Eu serei abençoado. custe o que custar. Custe o que custar. Amém, amados? Amém. 2 Reis 2, o versículo 4 ou 6 diz assim: disse Elias a Eliseu: fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Amém, queridos? Amém. Amados, semana passada nós estivemos falando sobre Elias, um homem de Deus tremendo, que fez 7 milagres, milagres assim tremendos, foi um homem poderosíssimo. Tivemos falando sobre esse super-herói, amém, queridos? Amém. Tivemos falando sobre esse homem tremendo de Deus, e a Bíblia também diz que ele era um homem como eu e você, querido, sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos problemas, às mesmas dificuldades. Não era um homem diferente de mim e de você. Porém, ele tinha um coração disposto, um coração entregue a Deus, um coração que ele queria. Amém, amados? Amém. Só que, querido, preste bem atenção, porque Elias ele veio de uma descendência. Nós falamos disso semana passada. A descendência de Elias não era uma descendência... Era uma descendência não muito boa. Uma descendência, querido. Os antepassados dele vinham de maldição e maldição. Era uma geração, querido, que vinha não abençoada, não debaixo de bênção. Elias, querido, a geração dele, a família dele, ele veio de uma cidade que não era uma cidade grande. Ou seja, não foi educado numa cidade grande. Veio de uma cidade que nós vimos semana passada que era província, uma cidade pequena, uma cidade do interior, uma cidade onde as pessoas normalmente não dão muita importância. Ele era descendente, amado, de Arim. Arim, amado, foi essa descendência, no caso, esses antepassados dele, que era da família de Arim, eles tiveram um problema. Antigamente existia algo que o povo de Deus não poderia casar com estrangeiros, com pessoas de outras tribos. E o que aconteceu foi que Arim estava nesse meio, casando com estrangeiros. Inclusive depois, na exortação, no tempo de Esdras, eles tiveram que se desposar dessas estrangeiras, né? Então, quer dizer, veio de uma geração, Elias veio de uma geração que vinha de divórcios, vinha de maldição e maldição. Estão conseguindo entender, amados? Amém. Amém? Só que ele decidiu, amado, ele decidiu mudar a sua vida, iniciar um momento de bênção a partir dele. Só que aconteceu o seguinte, parece que ele já estava com esse versículo, com esse tema que nós estamos vendo esse ano, de 1000 gerações de bênção começando em mim, e ele não quis guardar isso para ele. Elias não guardou, amado, essa bênção, não guardou essa nova história para ele. Elias teve um filho espiritual. Elias teve um discípulo. Elias, querido, deu fruto. E ele multiplicou essa vida de bênção, essa coisa que ele recebeu, ele multiplicou na vida de um discípulo que ele teve. E esse discípulo, amado, se chamava Eliseu. E nós podemos ver, amado, acompanhe comigo em 1 Reis 19 diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele,
e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então aqui, amado, Elias passa, Deus dá um direcionamento a Elias. Elias vai até Eliseu. Quando está passando por Eliseu, ele joga a sua capa sobre Eliseu. Falamos no princípio da mensagem que o título dessa mensagem é Eu Serei Abençoado, custe o que custar. Queria abrir um parênteses aqui. Queria alertar o povo. Porque o que acontece, amado? Às vezes eu entendo, primeira coisa que eu entendo, bênção de uma maneira errada. E nós temos aprendido desde a primeira mensagem desse ano que bênção não é o que a gente pensava. Bênção não é um carro, bênção não é uma casa, bênção não é riqueza, bênção não é nada disso. Nós entendemos que a consequência da bênção é isso. Mas bênção que no hebraico é barak, isso é ajoelhar-se, consagrar-se a Deus, adorar, isso é bênção. Como consequência da bênção vem essas coisas materiais que muitas vezes achamos que é bênção. Só que pense bem, querido, às vezes eu quero ser abençoado, custe o que custar, e tenho o foco errado da bênção. Acho que bênção é ter uma casa, ter um carro, ter um bom trabalho, e por eu achar que isso é bênção, custe o que custar, eu quero alcançar isso e começo a pisar na cabeça dos outros. Começo a querer ganhar em cima das pessoas. Começo a enganar para que eu possa chegar aonde eu quero chegar, custe o que custar. Não foi isso que Eliseu fez. Não foi isso que Eliseu fez. E nós vamos ver, amado, no decorrer da mensagem, que esse título que você declarou, e eu creio que você declarou de todo o seu coração, amém? Amém. Que eu serei abençoado, custe o que custar, é que eu vou receber de Deus, custe o que custar. É como a situação, é como Jacó, querido, que se atracou com o anjo e fala, eu não te largo enquanto tu não me entregar a bênção. Eu quero, querido. Amém? Amém? É dessa maneira que nós temos que ser. E é dessa maneira, amado, que Eliseu agiu. Nós vamos ver na caminhada de Eliseu o que aconteceu. Mas aqui nesse versículo de 1 Reis 19, amado, vem dizendo que Elias lançou a sua capa sobre Eliseu. Capa, amado, significa o seguinte, cobertura. Capa significa unção. Então o que estava acontecendo ali é que Elias passou por Eliseu e falou assim, eu vou ser seu discipulador. A partir de hoje eu vou ser o seu pastor. A partir de hoje eu vou começar a lhe acompanhar. Vou ser o seu pai espiritual agora. E preste bem atenção, amado, porque ele aceitou essa situação. Eliseu, amado, é chamado para começar uma nova história de unção e bênção. Eliseu estava, amado, não sei se você viu aí, no versículo que ele estava... o versículo mais acima, que ele estava o quê? Lavrando. Ele estava lá com as juntas de boi dele. Sabe? Então você sabe como é que era a vidinha de Eliseu? Vê se você se encaixa nessa vidinha. Eu acordava, escovava o dente, tomava café da manhã, ia para o meu trabalho. Terminava o meu trabalho, eu voltava para casa. Voltando para casa, eu jantava. Terminava de jantar, assistia a novela das 6, das 7, das 8, das 9, das 10, das 11. Aí fiquei cansado e fui dormir. Dia seguinte, acordei e tomei café da manhã de novo. E aí, terminei o café da manhã, escovei o dente e fui trabalhar. E Eliseu vivia nesse ciclo, querido. Pergunta pro irmão do lado assim, com amor, você vive nesse ciclo, mano? Agora fala para ele, Eliseu vivia nisso. Eliseu, querido, vivia nesse ciclo. Vivia nesse ciclozinho, querido. Elias passa por Eliseu, joga a capa sobre ele, querido, e fala assim, me segue. Fala assim, vem comigo. Quando ele lançou essa capa, ele quis dizer assim, ó, querido, pode vir. Eliseu ali, amado, tinha uma escolha a fazer, sabia disso? Elias passa, joga a capa sobre ele. Eliseu podia falar assim, querido, presta bem atenção, não sou cabide, e você jogou essa capa sobre mim, preste bem atenção, amado. Vê se eu tenho cara de cabide.
Tenho? Vê se está escrito aqui na minha testa assim, armário. Não está, querido. Então, por favor, você pega a sua capa e você leva com você. Por favor, estou aqui arando a terra para plantar. Estou aqui com meus bois, Não joga isso aqui não, isso aqui é lixo, não faz isso não. Eliseu podia ter feito isso, sabia, amado? Mas ele entendeu, amado, que ele estava sendo chamado para algo em que ele sabia que não podia também ser feito por ele mesmo. E ele começa a olhar com essa situação, amado. E ele sabia que ele precisava da unção que estava sobre Elias. Elias estava chamando, com esse ato Elias estava chamando Eliseu para fazer algo que Eliseu ainda não estava apto para fazer. Olha que coisa. E Eliseu olha, querido, e fala assim, eu não estou apto para isso. Eu não tenho condição de fazer isso. Ministrar em vidas. Rapaz, eu não estou preparado. Aconselhar a casais. Rapaz, eu não estou preparado. Ser líder de GE. Esquece. Não estou preparado para isso não. E aí ele começa a olhar, querido, para o discipulador dele. Ele começa a olhar para o pastor dele. Aquele que lançou a capa sobre ele. E ele começou a entender, amado, esse relacionamento de discípulo-discipulador, de pastor e ovelha, de pai espiritual. E falou assim, se eu me submeter a esse homem, se eu entrar debaixo dele, a unção dele vai cair sobre mim. Amém, amados? Amém. Ele entendeu isso. Quando Elias, amado, estava prestes para ser levado aos céus, Eliseu, amado, declara qual era a única intenção do seu coração. Presta bem atenção, acompanha comigo. 2 Reis 2:9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Que coisa, amado. Que cara ousado, que cara folgado, né? Que negócio é esse, rapaz? Que negócio é esse? Agora eu vou receber. Quer pedir agora unção dobrada? Que negócio é esse aí, rapaz? Tá entendendo, querido? Ele pediu unção dobrada. Amado, ele disse que precisaria para fazer a obra, não simplesmente a unção, mas ele falou assim, eu não quero só unção não. Eu quero dobro. O que está sobre ele eu quero mais. Eu não me contento simplesmente somente com a unção dele. A unção dele já é boa. Já é uma unção grande. Já é uma unção poderosa. Mas eu não quero parar por aí não. Eu quero mais. Eu quero mais. Tem pessoas, querido, que entram, começam a caminhar no reino. Deus derrama um pouquinho, o copo dele fica assim, ó. O cálice dele fica assim, ele fala assim, tá bom. Não preciso mais não. Sabe? Fica assim igual baiano. Tá bom. Sentar na redinha. Parar na praia, tomar água de coco. Sabe? Amado. Eliseu, querido, ele olha para isso e fala assim, não, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero transbordar. Eu quero transbordar. Eu quero transbordar, querido. Quando Deus derrama, amado, presta atenção nisso. Quando Deus derrama da seguinte maneira, amado. A unção, ela é, quando ele despeja, ela é recalcada, sacudida e transbordante. Repita assim depois de mim, repita. Recalcada, sacudida e transbordante. Os mais novos não vão lembrar disso, mas os mais experientes vão lembrar. Lá do Brasil, assim, os mais experientes assim como eu, sabe? Vão lembrar lá no Brasil, lembra dos pipoqueiros? Estão lembrando dos pipoqueiros lá, aquela carrocinha de pipoca? Lembra lá, Marcão? Lembra lá, Tavares? Aquela carrocinha de pipoca. O pipoqueiro, você pedia uma pipoca pra ele, ele pegava aquele saquinho. Ele abria o saquinho, jogava a pipoca pra dentro. Quando enchia, você lembra o que ele fazia? Ele passava o dedo assim e batia, ó. Paf! Sacudida. Ó, ele estava recalcando aquilo e estava, ó, sacudindo. E a pipoca entrava mais. O negócio que estava cheio, a pipoca já desceu para quase a metade. E aí ele botava mais, além de botar mais, ele pegava mais uma pazinha assim, jogava por cima para vir transbordando. Você tinha que meter a mão em cima assim, senão a pipoca cair no chão, lembra? Deus faz assim, querido. Deus, quando derrama, ele pega você, dá uma sacudida para a unção assentar e ele continua, ó, enchendo o teu cálice. E ele continua enchendo o teu cálice. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Só que a gente tem que pedir, amado. A palavra diz assim, ó.
Batei, batei e abre-se-vos-á, ou seja, ele será aberto. Pedi e lhe será dado, querido. O que você pede a Deus, hein? Não precisa me responder não, tá, amado? Só para usar. O que você tem pedido a Deus? Estão entendendo, queridos? Amém? Amém. Amado, o caminho dos que não desistem da bênção. Existe uma caminhada aqui, sabe? Quem não desiste da bênção, amado, tem algo aqui que a gente tem que aprender. Eliseu foi desses que não abriu. Não abriu mão. Ele se esforçou. Ele perseverou. Houve uma caminhada aqui, querido. Onde nós temos que aprender com Eliseu aqui o que ele fez. Presta atenção, amado, no ponto 1. Começa a escrever, por favor. Quem quer ser abençoado, se livra de tudo que possa atrapalhar o propósito de Deus. Primeira Reis 19, amado, o versículo 20 e 21 diz assim: então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, por que tenho eu feito? Voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e os deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Presta atenção, querido, a palavra diz assim, ó, que um soldado que milita, ou seja, um soldado em serviço, ele não se atrapalha com as coisas dessa vida. Ele não se atrapalha com as coisas dessa vida, querido. Quer ser abençoado, amém? Amém. Tem que se livrar, querido, de tudo que possa atrapalhar o propósito de Deus na nossa vida. Você tem que se livrar de tudo que possa atrapalhar o propósito de Deus na tua vida, querido. Presta atenção, porque o que ele fez aqui, o que Eliseu fez, querido, foi cortar todas as pontes que ligavam ele ao passado. Você já viu pessoa assim? Que vive do passado? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, quem vive de passado é museu, viu, querido? Você quer conhecer coisa lá de trás que você nem nascido é, vai no museu. Você vai conhecer bastante. Mas no reino de Deus, querido, quando Deus te chama, a palavra diz que Ele faz nova todas as coisas. Nós cantamos aqui hoje que eu nasci de novo. Sou nova criação, sou criatura nova, querido. Já viu uma criança nascer e viver do que passado? Coitado, não tem mais passado. A palavra diz que seu passado foi apagado, querido. Acabou. Você agora é nova criatura. Tem que caminhar, amado, olhando para o autor e consumador da tua fé. O que Eliseu fez aqui, querido, foi complicado. Você sabia disso? Porque o que ele fez foi pegar, amado, aquilo que era o sustento dele. Ele trabalhava lá com a junta de bois arando. Lembra que nós lemos isso no versículo? Ele pegou, querido, a junta de bois e fez um barbecue. Sabe? Fez um churrascão. Sabe aquela coisa de final de semana? Aquela coisa que de vez em quando faz aqui no verão. Né? Vai lá pra casa do Zeca, faz um churrascão lá, queima a carne, ó. Ó, bênção. Amém? Bênção pura. Eliseu fez isso, querido. Ele não só fez isso, como se você olhar no versículo, sabe o que ele usou? Ele não usou churrasqueira não, mano. Olha o que acontece. Ele matou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois, ou seja, com aquilo que era a ferramenta de trabalho dele, ele cozeu as carnes e deu ao povo, ou seja, ele acabou com tudo. Lembra da vidinha que eu falei no início do culto? Que Elias tinha, que Eliseu tinha, perdão? Que ele acordava de manhã, tomava café, escovava o dente, ia trabalhar, voltava do trabalho, aí assistia, né, uma novelinha das 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vai embora, assim, sabe? E aí dormia, acordava, sabe esse ciclo? Ele acabou com isso. Ele falou assim: o que esse homem está me chamando é para algo grande, que eu tenho que esquecer isso aqui. Presta atenção, amado, não estou pedindo ninguém para pedir demissão do seu trabalho não, tá, amado? Pelo amor de Deus, não faço isso não. A não ser que Deus mande. Se Deus mandar, obedeça a Ele. Né? Porque Deus tem algo melhor, Deus tem um plano para isso. Mas não faça isso, pelo amor de Deus. O que eu estou falando, amado, é que a gente tem que se livrar de coisas que atrapalham.
coisas que atrapalham o propósito de Deus de se cumprir. Se Elias ficasse aqui nessa vidinha, ele não teria condições, amado, de seguir Elias. E o que ia acontecer? Não ia receber, amado. O propósito de Deus não ia se cumprir na vida dele. Você está entendendo, amado? Olha o que estava acontecendo. Ele estava sendo chamado para algo que ele nem sabia o que ia acontecer. Deus fez isso com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão nem sabia para onde estava indo, querido. Lá foi Abraão. Lá foi ele. Eliseu, querido, falou assim: eu vou atrás desse homem. Eu não sei para onde ele vai, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou. Porque eu sei que tem bênção. Eu sei que eu vou perseverar. Se eu me submeter a esse homem, se eu entrar debaixo dele, se eu servir esse homem, querido, eu vou ser abençoado. Eliseu, querido, entendeu. Eliseu logo de cara entendeu aqui a situação. Preste bem atenção, se eu perguntar aqui, querido, quem quer ser enviado para ser pastor, para ser missionário, para ser evangelista, na Disney, nos Estados Unidos, querido, não vai ter um que fique na igreja, ela vai ficar vazia. Sabia disso? Agora fala assim: eu preciso de um que vá para o Afeganistão pregar. Amado, você vai ver cada desculpa, querido. Você vai ouvir cada coisa. O pessoal quer pregar pro Mickey. Você quer, né, irmã? Olha aí. Quer pregar pro Mickey. Quer pregar pro Pateta, ver se o Pateta se converte e deixa de ser Pateta. Sabe? Essa coisa? Amado. Só que a gente não sabe qual é o propósito de Deus. É verdade. Aí eu vou pra Disney. O que acontece, querido, é que uma vez, pouco antes da gente começar essa igreja aqui, pouco antes de nós começarmos isso aqui pela graça e misericórdia do Senhor, eu e minha esposa, no caso, mais eu do que ela, falei assim: vamos para Portugal, o negócio aqui estava meio difícil. E eu olhei para as circunstâncias. Me arrependi já, tá, amados? Glória a Deus por isso. Por isso que hoje eu estou aqui, pela graça e misericórdia do Senhor. Mas naquela época o que aconteceu é que eu olhei para a circunstância, eu falei: aqui não está dando certo, eu vou para Portugal. Porque lá me prometeram um trabalho. Você vai trabalhar aqui, querido, dentro do aeroporto. O salário, ó, lá em cima. Falei: é de Deus. Esqueci um detalhezinho. Falei assim: Senhor, essa porta é tua? Senhor, isso aqui se encaixa com o teu propósito? E eu fui. Sabe o que aconteceu, queridos? 6 meses em Portugal sem arrumar um trabalho sequer. Nada. Todos ao meu redor arrumavam trabalho, menos eu. Falei assim: tem uma coisa errada. Não é possível. Ele está vendo aqui, Deus? O senhor esqueceu do teu servo? Ele falou assim: não, meu servo é que esqueceu de mim. Virou as costas, foi embora sem nem perguntar nada. Depois disso, demorei, viu, amado? Passei por um deserto. Deus me levou a um deserto e me tratou. Depois de 6 meses, a minha esposa, com muito amor também, me exortou, me chamou, falou: amado, vem cá, senta aqui, vamos conversar. E eu aprendi que Deus fala, amado, de muitas maneiras. Deus fala através da palavra, Deus fala através do irmão. E quando a gente não escuta, Deus fala através da circunstância. Deus usa a circunstância para falar conosco. E aí minha esposa conversou comigo e tal, e nós decidimos voltar. Eu pisei aqui em Londres, que no dia seguinte eu estava trabalhando. No dia seguinte eu estava trabalhando. 6 meses depois eu estava assinando um contrato permanente trabalhando com a prefeitura daqui de Lilcha. Glória a Deus. Você está entendendo, querido? Amém. A gente tem que entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E o que não for, o que estiver atrapalhando, tem que botar de lado. Tem que botar de lado, querido. Tem que botar de lado. Deus tem um propósito para a tua vida. Ah, não, mas eu gosto muito de viajar. Amém. O propósito não vai se cumprir, querido. Deus tem um propósito para a tua vida. Ah, não, mas presta atenção, eu tenho muitos amigos. Entendeu? Eu sou um empresário importante. Portanto, eu tenho muitos jantares de negócios. Então você sabe que não vai se cumprir o propósito, amado. Eu lamento lhe dizer isso. Porque o que atrapalha, não tem como. Está entendendo, igreja? Amém? Amém. Glória a Deus. Presta bem atenção.
que se nós estivermos presos, amado, por 100 correntes, e você se livrar de 99, você continua preso. Às vezes eu me liberto de 99 coisas do meu passado. Tudo aquilo que me prendia, todas aquelas correntes eu me livro, aí fico preso por uma. Você continua preso, querido. Você continua preso. Está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém? A gente tem que começar a entender isso, querido. Ou eu entro de cabeça e vou estar apto, pois quem põe, querido, a mão no arado, a palavra diz que não olha para trás, não. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno. O povo, querido, do Egito, o povo de Deus, quando saiu do Egito, entra, querido, no deserto, começaram a olhar para o passado. Começaram a olhar para o passado. Sabe o que aconteceu? Ficou todo mundo no deserto. Pereceu todo mundo, querido. Começaram a sentir saudade. Lá a gente era escravo, mas lá a gente tinha carne. Lá a gente era escravo, mas tinha isso, mas tinha aquilo, mas tinha. Querido, era escravo. Você está entendendo, querido? Amém, amado? Amém, Senhor. Presta atenção, amado. Essa noite, ó Deus. Às vezes eu me apego a certas coisas que eu acho que são importantes. A palavra diz que o apóstolo Paulo, querido, trazendo para os nossos dias de hoje, ele tinha feito, querido, a melhor faculdade que você possa imaginar na tua vida. Foi criado aos pés de Gamaliel. Ali, querido, perante aos homens significava que ele era o cara. Você está entendendo? Está conseguindo entender, amado? Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Que tudo isso, querido, ele deu como perda. Como perda. Na nova versão da linguagem de hoje, diz que ele pegou tudo isso e olhou para tudo isso como se fosse lixo, a fim de ganhar Cristo, a fim de cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele. Você está entendendo, igreja? Amém. Você está entendendo, amado? Amém? Amém. Outra coisa, amado, escreva, por favor. Eu serei abençoado. Ainda que o desânimo, escreva, por favor. Ainda que o desânimo venha da pessoa que deveria me animar. Olha o que aqui diz, querido. 2 Reis 2, o versículo 2. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Versículo 4. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Versículo 6. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Querido, presta atenção. Eu penso que aqui, amado, eu penso que 90% das pessoas desistiriam ao passar por essa situação. Presta bem atenção, querido. Você está caminhando com um líder espiritual, está caminhando com uma pessoa que te cobre. E essa pessoa fala assim: fica aqui porque eu vou ministrar na vida de uma pessoa. A grande maioria fala assim: ok, querido, vai lá, vou estar orando por você. Eliseu falou assim: eu vou contigo. Sabe por quê? Preste bem atenção, mano. Jesus, na caminhada com seus discípulos, Jesus, se você olhar o que Jesus fez, ele fez assim, ó. Primeiro vem ver como é que eu faço. E os discípulos ali olhando o que Jesus fazia. Depois, Jesus falou assim: vem fazer comigo. Começaram a fazer junto com Jesus. Depois Jesus começa a enviar os discípulos. Fala assim: agora vocês fazem e eu vou olhar vocês. Eliseu entendeu isso aqui, querido. Eliseu falou assim: eu tenho que ver, eu preciso ver como é que esse homem faz isso. Eu preciso aprender isso aqui, querido. Eu preciso da unção desse homem. Onde ele for, eu não largo ele. Onde ele for, eu estou junto. Onde ele for, eu entro debaixo. Ele falou assim: eu não abro mão. Eu não abro mão. Presta atenção, amado, que não era Elias
Não era Elias, amado, que estava atrás de Eliseu, falando assim: Eliseu, meu amado, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com você? Já falei com você, querido, que não há caminhada no reino sem leitura da palavra. Você tem que ler a palavra, querido. Amado, o que é que houve com você? Já tem 3, 4 dias que você não vai. Amado, o que é que eu... Elias, amado, você não vai ver ele atrás de Eliseu. Você está vendo ao contrário. Eliseu falando assim: eu não te largo. Onde você for, eu vou, querido. Onde você for, eu vou. Porque eu sei que há bênção nisso. Eu sei que a bênção, eu sei que o que está sobre você vai vir em dobro. Porque a palavra diz que a unção da segunda casa será maior do que a primeira. Olha só, querido. Eliseu entendeu isso. E nós temos que entender, amado. Nós temos que entender. Reino de Deus, amado, não é eu me encontro simplesmente num dia de culto. Reino de Deus não é simplesmente eu vou à igreja quando der. Isso não é reino de Deus. Quer ser abençoado, querido? Amém. Tem que ter esforço. Tem que ter esforço. Tem que perseverar. Tem que perseverar, querido. Se você não perseverar, a palavra diz que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Está entendendo, amado? Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês estão aqui, queridos? Amém? Ninguém foi embora, não? Amém. Aleluia. Aleluia. A gente tem que olhar aqui para isso, amado. Eu posso ser açoitado, eu posso ser preso. Não importa o que aconteça, mas eu não desisto da minha bênção. Custe o que custar. Jacó não soltou o anjo de jeito nenhum, falando: não te largo. Enquanto tu não liberar minha bênção, eu não te solto. Daqui tu não sai, querido. Só para você meditar. Como é que é a tua perseverança, querido? Hã? Tá entendendo, querido? A gente tem que ter isso no coração. Vou receber a bênção, custe o que custar. Custe o que custar, amado. Eu tenho que ter isso em mente. A minha família vai ser abençoada. Meus negócios vão ser abençoados. Meu trabalho vai ser abençoado. Meu casamento vai ser abençoado. Custe o que custar, querido. Amém. Tá entendendo, amado? A gente tem que parar com esse negócio de negociar o reino de Deus. Parar com essa coisa, amado, de negociar a bênção. A gente tem que parar de ser Esaú, que por estar cheio de fome, negociou a primogenitura dele com o irmão. Perdeu a bênção, querido. Perdeu a bênção. Está conseguindo entender, amado? Amém. A gente tem que parar com isso. Deus não tem... Uma coisa que a gente tem que ter em mente. Porque eu acho que Deus tem a obrigação de me abençoar. Não tem não, viu, querido? Não tem não. Estão prontos para ver o Evangelho do Reino? Amém. Amém? Não tem obrigação de abençoar, meu amado. A palavra diz que você e eu somos salvos pela graça. Você sabe o que é graça? Graça é um favor não merecido. Sabe o que você e eu merecíamos, querido? Cruz do Calvário. Morte. Era isso que a gente merecia. Mas Deus, pelo seu infinito amor, pelo amor que muito nos amou, querido, se entregou a si mesmo em sacrifício por mim e por você. Ele se pôs no nosso lugar, o justo pelos injustos. Foi isso que ele fez, amado, por mim e por você. Então, quando ele te abençoa, é pela graça. É um favor que você não merecia. É um favor que eu não merecia, mas Deus faz porque ele te ama. Vira pro irmão do lado com amor e fala assim: Deus te ama, querido. Deus te ama, meu amor. Amém, amado? É por amor. É por amor, querido. Quem quer ser abençoado, querido, passa pelos 4 testes. 4 testes que Eliseu passou. Muitos, presta atenção aqui, muitos historiadores, querido, creem que aqui Elias não falou isso para Eliseu: fica-te aqui porque o Senhor me enviou. Muitos historiadores creem aqui que Elias não falou isso para que ele realmente ficasse e não fosse com ele. Sabe por quê, querido? Não teria sentido. O homem passa, joga a capa sobre ele, joga a cobertura espiritual sobre ele, entendeu? Para que ele o siga e chega a um certo ponto e fala assim: agora fica aí que eu vou para lá. Não faz sentido, querido.
Quer ver outra coisa que não faz sentido? Quando Eliseu responde para Elias, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Elias não discute com ele. Ele vai. Elias aceita, querido. Então aqui, amado, o que estava acontecendo é que Elias, querido, estava provando. Elias estava provando Eliseu. No relacionamento, querido, discípulo e discipulador, no relacionamento pastor e ovelha, no relacionamento do seu líder com você, seja o que quer que seja, vai ter um momento que vai passar pela prova esse relacionamento. Se você perseverar, vai ser aprovado. Se a sua liderança perseverar, vai ser aprovado. Se os dois desistiram, reprovados, querido. Você está entendendo? Zeca, por que isso? Porque Deus, querido, é um Deus de prova. Deus não tenta ninguém, mas Deus prova. Ele provou o próprio filho, querido. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, para ver se passava na prova. Adão e Eva não passaram. Lá no início, lá na criação, não passaram. Sabe a árvore que estava depois da árvore do conhecimento do bem e do mal? Era a árvore da vida. Eles pararam ali. Jesus, querido, foi provado pelo Pai. Provado. Foi aprovado. Toca no irmão do lado com amor. Fala assim, está passando por prova, querido? Persevera. Fica firme para você ser aprovado. Amém, querida? Glória a Deus. Quando ele dizia que ele queria com Elias, eles iam junto. Deus é um Deus de prova, amado. Amém? Amém. Muitas vezes, amado, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado porque muitas vezes a gente fica olhando para atalhos e a gente olha para ofertas. Deus tem um caminho para você. Nesse caminho você vai passar por lutas, por dificuldade, por aflição. Vai passar por provas e às vezes a gente quer escolher um atalho para chegar mais rápido. O atalho não leva para Jesus não, viu, querido? O atalho não leva não. Cuidado. Isso vai te desviar do propósito de Deus e a bênção de Deus para a sua vida. Amém, amados? Esses quatro, querido, esses quatro testes que Eliseu passou, nós vamos estudar eles agora. Amém? Amém. Tá pronto, querido? Amém. Primeiro, amado, Betel. Betel, amado, escreva, por favor, é igual a casa de Deus. Escreva, por favor, Betel igual a casa de Deus. Gênesis 28, querido. Versículo 16. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia, e temeu, e disse, quão terrível este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. O versículo 19, a parte A, diz, e chamou o nome daquele lugar, o que, queridos? Betel. Betel. Amado, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não há como começar uma nova história de bênção sem estar na casa de Deus. Não há como começar uma nova história de bênção sem pertencer à família de Deus, querido. Com amor, pergunta pro irmão do lado assim, toca nele com muito amor, fala assim, você tá bem, querido? Tá confortável aí? Agora pergunta para ele assim, você pertence à família de Deus? Amém, querido? A visão, amado, dessa igreja, a visão desse ministério, a gente vê que é cada casa uma igreja. Começa na sua casa, querido. Começa na tua casa. Às vezes acha que igreja é só lá onde está tendo culto. A tua casa, querido, tem que ser uma igreja. Você lá dentro tem que ser um sacerdote. O sacerdote, querido, era responsável por quê? Por lenha todas as manhãs. Por lenha todas as manhãs. O fogo não podia o quê, querido? Apagar. Como é que está o fogo na tua casa, querido? Fogo significa a presença de Deus. Como é que está a presença de Deus na tua casa, meu amado? Hã? Aceso. Aleluia!
É isso mesmo, tem que estar aceso, amado. Tem que estar aceso. Quando você vê que o negócio, a chama está começando a baixar, põe mais lenha. Bota joelho no chão, boca no pó, começa a clamar, começa a pregar, a ministrar na tua família, na vida da tua esposa, do teu cônjuge, dos teus filhos. Começa a pregar dentro da tua casa, querido. Começa a ser dentro da tua casa. Senão você vai pregar a outros, meu amado, e o negócio vai complicar. O negócio vai complicar. Presta atenção, amado, o que é que diz Efésios 2,19? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, amado. Olha só que coisa. Se você, amado, e eu não tivermos quebrado todas as pontes com o passado, a gente para nesse ponto. Porque para pertencer à família de Deus, amado, não pode ter ligamento ou ligação com o passado. Sabe aquela vida do passado? Tem que ser cortado. Coisa que é carnal, você não pode misturar com o que é espiritual, querido. Não dá certo. A palavra diz que a carne milita contra o espírito contra a carne, meu amado. Eles são inimigos entre si. Não dá. Não adianta você trazer conceitos do mundo para dentro do reino que não funciona. Tem que ficar para o passado. Tem que ficar para trás. Sabe a maneira que você achava que era um casamento? Tem que ficar lá atrás. E agora você começa, querido, a restaurar o teu casamento e fazer tudo novo. Entra um vinho novo, querido, no teu casamento e a coisa muda completamente e fica melhor do que era. Está conseguindo entender, igreja? Amém. Se não se desprender da coisa do passado, a gente fica aqui, querido. A gente fica nesse ponto. Presta bem atenção. Escutei uma história de um pastor uma vez, amado, que ele falou o seguinte: uma das filhas dele foi casar. E glória a Deus, casou com um homem de Deus tremendo e foi para a lua de mel. Quando voltou, foi fazer a visita a papai, sabe? Papai estava feliz, né? Vai fazer visita a papai. Quando ela entra na casa de papai, que ela olha, cadê o quarto dela, rapaz? Sumiu. Desapareceu. E a menina casada olhou e falou assim: mas papai, cadê meu quarto? Ele falou assim: seu quarto agora está na casa do seu marido. Diga assim: quebrar as pontes que nos ligam ao passado. Tem pai, querido, e mãe que a filha casa e aí fala assim: filhinha, qualquer coisa, o seu quartinho está aqui. Tem que parar com isso, querido. Como eu era menino, eu pensava como? E agora que eu cresci, querido? Tá entendendo, igreja? Amém. Vira pro irmão do lado com amor. Fala assim: tá entendendo, amado? Tá entendendo? Amém, querido? Não pode, amado, ficar se apegando a essas coisas do passado, não. Não pode, querido. Não pode, não. Vira pro irmão do lado e fala assim: o que tem do passado no teu copo? Fala pra ele, fala. O que tem de passado no seu coração? Agora fala para ele assim: esvazia isso, que Jesus vai encher. Jesus vai transbordar. Amém. Amém, querido? A palavra diz que aquele que está em Cristo, querido, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. O Senhor já fez tudo novo na tua vida, amado. Amém. Jesus tem algo novo para a tua vida. Você fica vendo de coisa do passado, coisa velha. Pelo amor de Deus, amado. É a mesma coisa de Deus te dar um carro zero. Ô, benção, amém? Amém. Glória a Deus. Rapaz, o povo não ficou feliz não, viu? Rapaz, o povo não quer carro novo. Ai, olha aí, amém, amém. Né? Deus dá um carro novo. E aí, querido, a pessoa tem lá um carrinho velhinho. Aí ele pega o carro novo, deixa na garagem e continua andando com o velhinho só. Pega o carro novo, querido, é seu, pode pegar e andar com ele. É seu. Não estou falando aqui para você se apegar às coisas materiais não, viu, querido? Isso vai te levar a um buraco profundo, a uma depressão horrível. Não entra nessa não. Mas se Deus te deu, é teu, querido. Vai que é tua, Josué. Tá entendendo? Vai que é tua. Lembra aquele grito da Copa do Mundo, que nem falava, vai que é tua, Tafarel? Lembra disso? É, Deus inventou isso há muitos anos atrás, milhares de anos atrás. Quando Moisés é morto, ele fala para Josué. Fala assim: meu servo Moisés é morto, levanta, santifica o povo
E amanhã eu farei maravilha no vosso meio. Porque ele está falando, mas entre Elias assim, vai que é tua, Josué. Agora é tua vez, vai que é tua. Amém, amado? Amém. Segundo ponto, querido, escreva, por favor, Jericó. Esse foi o segundo teste. Jericó, amado. Agora prestem bem atenção, amado, porque Jericó, amado, foi considerado por Deus como detentora das coisas malditas. Você sabia disso? Olha o que é que diz, amado, Josué 6,18. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Algo tão tremendo, amado, aconteceu aqui, que fez Josué proferir uma maldição a quem tentasse, querido, sequer levantar Jericó. Você sabia disso? Olha o que aqui diz Josué 6,26. Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar para reedificar esta cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Sabe o que é que Josué está dizendo? Fala assim, Josué falou o seguinte: quem for colocar aqui o alicerce, o fundamento, quem começar a botar aqui os fundamentos dessa cidade, o primeiro filho da pessoa que está fazendo isso vai morrer. E se continuar construindo, querido, depois for colocar os portões, for colocar a porta, vai morrer o último, o mais novo. Essa foi a maldição, querido, que foi colocada. Você está entendendo, meu amado? Houve na história, amado, um homem que tentou reerguer, tentou fazer isso, e ele sofreu a consequência. Olha o que é que diz 1 Reis 16:34. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, o que aconteceu? Morreu-lhe Abirão. Morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu. Segundo, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Presta atenção, amado, o que Jericó significava no ponto de vista espiritual? O que Deus estava falando aqui, amado, é que eles tinham que se guardar. Guardai-vos das coisas que vocês condenam. Dessas coisas que são condenadas. Porque se vocês trouxerem para vocês, vai acontecer que vocês vão confundir o povo. Sabe como é que é isso, querido? É assim, você chega para um irmãozinho na igreja e você fala assim: amado, você faz isso? Rapaz, mas a palavra de Deus diz isso, você não deveria, amado. Isso não é bênção para você. No dia seguinte, amado, o irmãozinho passa na rua, tá você fazendo aquilo que você falou para ele não fazer. O que houve, amado? Você vai confundir o irmãozinho, amado. Vai trazer confusão na arraial. Você está entendendo, amado? Você está entendendo ou não? Sim ou não? Amém. Amém? É o mesmo princípio, isso que eu estou falando, Paulo. Isso que eu estou falando é o que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 9:27. Antes, amado, subjugo, o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Sabe como é que é ser reprovado? É isso aqui que eu acabei de falar, mano. Eu prego algo, mas eu ajo de maneira diferente. Eu falo: maridos, amem vossas esposas. Eu trato a minha esposa igual cachorro. Tratai ela com honra, e eu só humilho. Está conseguindo entender, igreja? Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Vocês estão aqui ainda? Amém. Não foram arrebatados nem foram embora não, tá, amado? Amém? Amém. Glória a Jesus. Amém. Vocês estão aqui. Quer dizer, glória a Jesus. Maranata, hora vem o Senhor Jesus, né, mano? Amém. Estamos todos ansiosos pela vinda, né? Amém. Glória a Jesus. É isso mesmo. Mas não vão ficar focados nisso, não. A gente espera pela vinda do Senhor, persevera, mas não vão ficar focados nisso, não. Vamos, né? O que o apóstolo Paulo dizia: o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Vamos olhar, querido. Vamos olhar para frente. Autor e consumador da nossa fé. Amém, amado? Amém. Glória a Deus por isso. Amado, se falamos uma coisa
e fizermos outro, produz confusão, amado, dentro do ministério. Produz confusão no arraial. Havia algo, amado, em Jericó, que tornava qualquer lembrança capaz de confundir o povo e quebrar a santificação. Sabe o que acontece, amado? Jericó veio de uma palavra, que essa palavra é Ierió, ligada com o deus Lua dos semitas. Olha o que era, amado, Jericó. Era um oásis com bosques de palmeiras e bálsamo que produzia lucrativas rendas. Aprenderam a fazer cerâmica de alta qualidade, trabalho com madeira, como também móveis e utensílios. Motivo de muita guerra, findou por construir uma muralha considerada intransponível. Insolou-se, querido, em sua grandeza e riqueza. Presta bem atenção. Jericó se isolou. Agora nós somos ricos, temos tudo, não precisamos de nada e nem de ninguém. Deixa eu trazer uma advertência aqui, amado. Você é discípulo, amém? De Jesus? Amém? Amém. Amado, quando a gente se fecha numa concha e acha que a gente não precisa do irmão, que a gente não precisa da igreja, que eu não preciso de Deus, porque eu sou autossuficiente, meu amado, a destruição é grande. Sabe o que aconteceu com Jericó? Foi assolada. As muralhas, que ninguém conseguia passar, querido, por elas, caíram todas. Não ficou uma de pé. Historicamente dizendo, as muralhas de Jericó, querido, elas eram tão fortes, tão grandes, que tinham casas construídas, amado, em cima das muralhas. Presta bem atenção, amado, o que aconteceu? Eles se isolaram. Eles se isolaram, querido. Naquela época não dependia, amado, de chuva, era um diferenciador brutal. O rio Nilo era considerado, amado, um rival dos céus. Ou seja, com o rio Nilo, amado, quem é que precisa de chuva? Quem é que precisaria de Deus, querido? Eu tenho tudo, eu tenho riqueza, eu tenho tudo aqui. Por isso que Jesus falou, querido, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Sabe por quê? O rico, ele se fecha no umbigo dele, querido. Ele se fecha naquele reino dele, ele não precisa mais de nada nem de ninguém. Pasme, querido. Tem irmãos dentro da igreja que acham que não precisam do outro. Eu não tenho nada a ver com a vida do meu irmão. O meu irmão ou o pastor não tem nada a ver com a minha vida. Isso não é reino de Deus, querido. Isso não é evangelho do reino. A palavra diz que nós somos um corpo, unido e ligado por todas juntas e ligaduras, meu amado. Se você corta a sua mão e joga fora, ela já não faz parte do seu corpo. Já não é mais corpo, acabou, não tem mais vida, não está conectada. A cabeça, amado, manda o cérebro, no caso que está na cabeça, manda um comando para a tua mão coçar o teu pé. A tua mão, querido, não pode virar para a cabeça e falar assim, não quero saber, problema do pé, se vira. Não é problema meu, afinal de contas o pé está lá embaixo, eu estou aqui em cima, pelo amor de Deus. Já viu a viagem? Jesus! Presta atenção, amado, que para a mão obedecer, ela vai precisar de outros membros. Você sabia disso? Para você caminhar e crescer, você vai precisar de um irmão na tua vida aqui. Você vai ter que aprender a depender dos irmãos. Vai ter que aprender a depender de Deus. Vai ter que aprender, querida, a falar assim, eu não posso fazer isso sozinho. Eu não posso fazer isso sozinho. Não posso fazer isso sozinho. A palavra diz, querido, ai daquele que estiver só, porque quando cai não tem outro para levantar. Presta atenção, querido. O reino de Deus não é só você e Deus. Ou pior, é Deus no céu e eu na terra. Não existe isso, querido. Está entendendo, igreja? Amém, amém, amado? Amém. Glória a Deus. Jericó, amado, era um oásis. Quem precisaria disso, amado? Quem precisaria de Deus? O que acontecia é assim, amado. Tem pessoas que têm esse tipo de pensamento. Não confio em Deus. Prefiro não depender dele. Prefiro não depender de Deus. Porque, sabe por que às vezes eu prefiro não depender de Deus? Porque eu não quero abrir mão das pontes do passado. Se eu depender de Deus, eu tenho que abrir mão. Porque às vezes eu tenho que ter atitudes
tenho que abrir a minha boca e falar algo que eu não posso mais falar, que eu não posso mais fazer, mas eu quero. Mas não pode, queridinho. Mas eu quero. Então eu prefiro não depender de Deus. E os irmãos não têm nada a ver com a minha vida. Afinal de contas, eu tenho 30 ou 40 ou 50, 60 anos de idade. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Já saí da casa dos meus pais há muitos anos. Está entendendo, querido? Isso não funciona no reino, amado. A palavra diz assim, ó, para nós dividirmos as nossas cargas uns com os outros e orar uns pelos outros, querido. A gente precisa de ajuda. Deixa eu falar uma coisa, amado, eu preciso de você. Eu preciso de cada um que está aqui, amado. Posso trazer um peso ao coração de vocês? Aí fala assim, misericórdia, amado. A palavra diz assim, se eu vejo meu irmão pecar e não exorto, e esse irmão vem a morrer, o sangue dele vai ser cobrado de mim. Eu perdi esse direito, amado. De eu ver o meu irmão pecar e não falar nada. De eu ver o meu irmão andar na direção de um buraco e eu vejo que ele vai cair e eu ficar calado. Eu perdi esse direito. Eu perdi esse direito. Tá entendendo, igreja? Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Presta atenção. Jericó, querido, levou isso ao extremo, se isolou, desprezou a todos. Sabe o que acontecia em Jericó, amado? Nas casas, traziam, amado, nos telhados, sabe o que você encontrava nos telhados das casas de Jericó? Os crânios dos antepassados. Sabe a ossada da cabeça? Os antepassados que vinham morrendo, eles iam botando no telhado, cultuando, amado, os mortos, cultuando o passado, sabe? Quem tinha mais crânio, quem tinha mais crânio, querido, no telhado era o bambambam da cidade. Você está entendendo? Eles cultuavam, amado, o passado. Cultuavam o passado. E Deus nos ensina, amado, a olhar para frente. Deus nos ensina para olhar para frente. Não que eu já tenha alcançado, mas eu continuo andando. Eu continuo andando para o alvo, para a soberana vocação que eu fui chamado, querido. Você está entendendo, igreja? Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esquecendo-me, querido, das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para a soberana vocação. Eu prossigo para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Amém, meu amado? Glória a Deus. Falei aqui que Jericó era rica. Olha o que ele diz, Provérbios 18:11. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. Está vendo como é que o rico pensa, querido? Por isso que ele acha que ele não precisa de Deus e nem de ninguém. Para receber, querido, de Deus a bênção, os muros desse isolamento, eles têm que cair. Devem ser derrubados, amado, para sempre. Onde quem levantar ele de novo, se torna maldito. Está entendendo, amado? Glória a Deus. Glória a Deus. Essa foi, querido, outra grande prova de Eliseu. Após aprender a ser igreja, a ser corpo, ele aprendeu, querido, que teria que quebrar todas essas pontes, essa ligação com o passado. Você está entendendo, amado? E aprender a depender de Deus 100%. Ele se desfez de tudo. Ele deixou tudo para trás e foi atrás de Eliseu. Ele não sabia o que encontrar não, querido. Ele não sabia o que ele ia comer. Ele não sabia como ele ia vencer na vida. Ele não sabia de nada. Mas ele foi. Sabe por quê, querido? Porque eu creio que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará sobre a face da terra. Porque eu creio que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele cria nisso, querido. Ele cria nisso. Amém, amados? Glória a Deus. Amém. Ponto 3, querido. Jordão. Terceiro teste. Escreva, por favor, Jordão. Eu não sei se vocês sabem, amado, mas Jordão é um divisor de águas. Ou você passa pelo Jordão e entra em Canaã,
Ou então, querido, o que acontece é que você volta e fica no deserto. Ou você vai ou você volta para trás, querido. O povo de Deus que saiu do Egito passou pelo deserto. Quando chega adiante para atravessar o Rio Jordão e entrar em Canaã, eles não atravessaram não, decidiram voltar. 40 anos, querido. 40 anos. Tá entendendo? O primeiro desafio, querido, de Josué foi passar pelo Jordão. Do outro lado, querido, do rio, podia ter gigantes, mas é lá, amado, que está a vitória. Todos nós temos um Jordão na vida, viu, querido? Você precisa passar por ele. Você precisa passar por ele. Você precisa passar por esse Jordão. Jordão, querido, é lugar de fé. Jordão, querido, é de tomar posse da vida que o Senhor tem para nós. Foi às margens, amado, do Rio Jordão. Foi às margens, querido, do Rio Jordão que tudo isso, amado, aconteceu. Foi no Rio Jordão. Foi no Rio Jordão, amado, que aconteceu várias coisas que nós vamos ver. Quer conhecer a história do Rio Jordão, amado? Amém? Olha só, amado, tem um monte chamado Monte de Hermon, de onde, amado, se pode contemplar a costa levantina, de fontes abundantes que fluem, amado, de uma pedra calcária, tá? Para alimentar as correntes superiores do Jordão, lugar de unção, segundo o salmista do Salmo 133. Salmo 133, versículo 3, amado, diz assim: é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Você sabe o que esse versículo está ligado? Vira para o irmão do lado e fala assim, ó, esse versículo está ligado à comunhão. A comunhão. O versículo fala assim, ó, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. E aí ele diz, é como o orvalho de Hermon que desce. Olha só, querido. Você está conseguindo entender o que é Jordão, amado? Está conseguindo entender? Essa pedra aí, amado, onde brota água. Lembra que no deserto tinha o povo bebia água que saía de uma pedra? Essa pedra aí, querido, é Jesus. Essa pedra é Jesus, amado. É da onde flui rios de água viva. Jesus falou assim, a água que eu der, você não vai voltar mais a ter sede não, querido. Sabe por quê? Pelo contrário, do seu interior vão fluir rios de água viva, amado. A jorrar para a vida eterna, amado. Você está entendendo, querido? Amém. Intrigantemente, amado, nesse mesmo lugar de bênção, os inimigos do Senhor erigiram um templo a Baal, irmão, que depois isso foi destruído. Como eu falei, querido, foi nessa paisagem aí que Jesus perguntou, mas vós quem dizeis que eu sou? E a resposta de Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Foi nessa paisagem aí, querido. Você está entendendo o que isso significa, amado? Apontava para a pedra fundamental em que a igreja do Senhor é construída. Portanto, o Jordão, amados, é um lugar de confissão que só há um, que é o Filho de Deus vivo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém, amado? O Jordão nasce lá do alto, do monte, saindo dessa pedra calcária que eu acabei de falar, que essa pedra é quem, querido? Jesus. É o monte de Deus. A pedra é Jesus. Que vem a bênção do Senhor. É desse rio, querido, que desce. É desse rio que Deus quer derramar sobre a tua vida. Para você receber unção. Unção, 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 querido. Amém, amados? Amém. Amém? Você recebe? Diga assim, eu recebo. Eu recebo. Em nome de Jesus. Amém. Quarto ponto, querido. Escreva, por favor, receber visão espiritual. Essa foi a quarta prova. Foi o quarto teste que Eliseu passou. Foi o quarto. 2 Reis 2:9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres, que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires não se fará.
Aqui eu quero que você ponha a sua atenção, querido. Porque é impressionante, mas mesmo tendo passado por Betel, pelo primeiro teste, Betel, casa de Deus, pelo segundo, Jericó, e pelo terceiro, que é o Jordão, aqui nesse ponto, querido, aqui nesse ponto aqui, o que acontecia é que Elias podia não receber, sabia? Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não vires, não se fará. Elias estava falando para eles assim: você precisa ver, querido, o que eu vejo. Você precisa ver o que eu vejo. Seus olhos não podem estar nesse mundo. Seus olhos não podem estar nessas coisas materiais. Seus olhos não podem estar nisso que passa. Seus olhos têm que estar naquilo que é eterno. Seus olhos têm que estar naquilo que é espiritual. A palavra diz que se você é nova criatura, buscar as coisas lá do alto. Lá do alto. Lá do alto. Lá do alto, querido. Sabe por quê? Porque lá nem traça e nem ferrugem corrói. É lá que você tem que acumular tesouro. Você está entendendo, querido? Após passar por isso tudo, a unção podia ser perdida aqui, querido. Elias precisava ver, Eliseu precisava ver o que Elias via. Ou seja, preste bem atenção, amado, porque agora o que está acontecendo aqui é simplesmente o seguinte: não dependia mais de Deus. Não dependia mais de Elias. Agora dependia só de Eliseu. Elias falou assim: se você vê, aí vai acontecer. Se você não vê, esquece, queridão. Dependia de Eliseu. Dependia, querido, de Eliseu. Amado, provavelmente você tem alguém que cobre a tua vida. Um pastor, um homem de Deus. Se não cobre, querido, deveria cobrir. Se você não tem um pastor, um discipulador que lhe cubra, procure um correndo. Entre debaixo desse homem, amém, querido? Se submeta a essa autoridade espiritual, porque a bênção vai cair sobre a tua vida dobrada. Amém, meu amado? Amém. Em nome de Jesus. Mas olha o que acontece, amado. Preste bem atenção. Todos nós precisamos de um Elias na nossa vida. Eliseu, no caso, precisava aqui de Elias até um certo ponto da caminhada dele. Às vezes você está caminhando na igreja e você tem o seu discipulador, ou você tem o pastor, ou você tem o líder, aquele que te cobra, aquele que acompanha a tua vida. E ele está ali: amado, e aí? Como é que está a leitura da palavra? Não, rapaz, estou com dificuldade, amado, bênção. Vou na tua casa, senta com você, começa a ler a Bíblia junto contigo, e traz versículos, e faz, e acontece, e tal. E ele se esforça, e ele dá tudo que ele pode, tudo que ele tem. Ele investe na tua vida. Chega um certo ponto, amado, que depende de você, amado. Vai chegar um ponto que você vai ter que fazer sozinho, querido. Quando uma criança nasce, o que acontece? Você tem que carregar no colinho. Você tem que dar a comidinha. Não é assim? Papais e mamães, não é assim? Pronto. Quando o filhinho tem 18 anos, você continua fazendo isso, querido? Fica difícil, né? Pegar no colinho então complicou. Hã? Pois é, querido. Chega um certo ponto que ele com 18 anos, amado, ele já vai para a cozinha, até comendo, já vai para a cozinha, já faz o café da manhã dele. Você está entendendo? Já começa a fazer as coisas porque ele aprendeu, e assim ele começa a fazer, querido. O reino de Deus, amado, você vai ficar o quê? 50 anos na igreja precisando de alguém que te empurre? Presta bem atenção, amado. Eu não posso pegar carona na sua fé e você não pode pegar carona na minha, querido. Vai chegar um ponto, meu amado, que você vai ter que começar a caminhar com suas perninhas. Vai continuar se submetendo a essa autoridade espiritual? Sim. Vai continuar se reportando? Sim. Mas você vai ver que chega um certo momento desse relacionamento que muda, querido. Jesus caminha com os discípulos 3 anos. Depois Jesus chega para os discípulos e fala assim: já não vos chamo servo, mas amigo. Mudou o relacionamento.
quê? Porque o servo não sabe o que fazer. Eu tenho que estar sempre dizendo, faça isso, faça aquilo, faça isso. Vocês não. Vocês já sabem. Porque vocês já têm recebido. Jesus falava para ele, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho vos pregado. É assim, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, amado? Amém. Presta bem atenção que agora o que acontecia, amado, é que Eliseu agora precisava ver. Depois de toda essa caminhada, Elias joga a capa. O teu líder, querido, o teu pastor, vai chegar um certo momento que ele vai jogar uma capa sobre a tua vida. Você tem escolha. Você pode jogar a capa fora e continuar vivendo a sua vidinha. Ou você pode pegar essa capa e falar assim, Senhor, eu vou te honrar aqui. Como esse servo te honrou, agora eu vou te honrar. Como esse servo te honrou, como esse servo te serviu, eu vou te servir. Tá entendendo, igreja? Sabe o que acontece, amado? Você vai olhar a história. Sabe quantos profetas viram Elias ser levado? 51. Depois você pode olhar em casa com calma a palavra e leia para ver se o Zé está falando alguma coisa de errado aqui, tá bom, amados? 51. Quando Eliseu volta, querido, quando ele volta de lá da outra margem, o que acontece? Ele dá de cara com 50 profetas. Tá? Faz assim com a mãozinha, ó. 50. Vira pro irmão, mostra a mãozinha e fala assim, ó. 50, viu, irmão? 50, viu? Fala pra ele agora assim, ó. Give me 5. Amém, querido? Mas acontece, querido, que esses 50 profetas que estavam esperando por ele lá do outro lado, eles viram também, mas viram errado. Eles não viram o que ele viu, o que Eliseu viu, perdão. Sabe o que acontece? Eles disseram, amado, que um vento tinha levado Elias. Olha que coisa. Eles viram Elias sendo levado, sendo levantado, mas eles não sabiam para onde, não sabiam o que aconteceu, e falaram assim, um vento levou Elias, nós vamos procurar ele, vamos colocar homens aí e tal, e nós vamos achar Elias. Só que Eliseu sabia o que tinha acontecido. Eliseu sabia, querido. Eliseu viu diferente. Eliseu viu diferente. Você sabe qual foi essa diferença, amado? Você tem ideia? Fala pra você. Esses 50, amado, que viram diferente, seguiam de longe. Seguiam de longe. Sabe? Eu vou uma vez por mês ao culto. Sabe? Ah, tem gente? Tem. É um dia por mês eu apareço lá também. Sabe como é que é? Eu vou acompanhando aí de longe. Não quero muito papo, não quero muito relacionamento, não quero muito... Eu vou olhar de longe. Vai indo. Vai, não, eu vou. Querido, eu vou falar um negócio pra vocês. Se vocês verem a quantidade de convites e de investidas que não só eu, mas pessoas que estão aqui nesse ministério fazem, amado, convidando pessoas para vir aqui, para estar aqui, você não tem ideia. Sabe qual é a sua resposta? Eu vou. Não, esse sábado eu tô lá. Você está vendo ele aí, querido? Eu tô vendo ele por fé. Eu não deixo de crer não, viu, querido? Eu creio que um dia o Senhor ele vai ser impactado, igual o apóstolo Paulo foi a caminho de Damasco, cai do cavalo, fica cego. Você está entendendo? E depois levanta um servo lá, aí vai Marcão impõe a mão sobre o homem lá, ora por ele, as escamas caem, ele volta a chegar e começa a servir o Senhor. Isso é que eu creio. Eu caminho por fé, amém, querido? Amém. Mas acompanha de longe, querido. Esses 50 estavam assim. Só um, amado, seguia de perto. Só um estava colado. Falamos aqui sobre Josué, não falamos? A palavra diz, querido, que Josué estava sempre à porta da tenda. Assim, Moisés, eu não te largo por nada. Qualquer coisa... Moisés entrava na tenda, querido, e Josué falava assim, deixa eu ficar aqui para ver se cai alguma migalha aqui pro lado de fora. Qualquer migalha de unção cair, eu estou aqui.
Quando Moisés, querido, é morto, quando Moisés é levado, o que acontece é que o primeiro, querido, que Deus olha é aquele que está junto. É o primeiro, querido. Primeiro que Deus chama é aquele que está disposto e disponível. Fazer uma pergunta aqui, não precisa me responder não. Você está muito ocupado, amado, com a vida, tá? Muito trabalho, é isso? Cuidado, querido. Cuidado, amado. Cuidado com essas ocupações. Cuidado com as ofertas. Elas podem atrapalhar o propósito de Deus para a tua vida. Está entendendo, igreja? Amém, amado? Amém. 50, amado. 50. Seguindo de longe. Viram, acompanharam, mas estavam longe. Amado, quando você está longe, aqueles que estão longe, amado, o tititi, o fuzuê é grande. É uma fofocada, querido, que você não tem ideia. A língua bate no dente, bate na testa, bate na orelha, bate em tudo que é lado. A pessoa daqui a pouco começa a ver tudo errado, sabe? Miopia espiritual, já viu, já escutou isso? Miopia espiritual, querido, não consegue ver nada. Não consegue ver espiritualmente, não consegue ver um palmo que está na frente dele. Só consegue ver o material. Só consegue ver aquilo que passa. Deus não te chamou para isso não, querido. Deus não te chamou para isso. Às vezes 50, amado, que acham que são de Deus, seguindo de longe. Só sai conversa fiada, viu, querido? Só sai conversa troncha. Não tem nada que preste, nada que se aproveite, nada que se edifica. Chega alguém do lado dessa pessoa, querido, precisando de uma palavra, precisando de um alimento, o cara tá vazio. Tá podre, querido, por dentro. Jesus olha, amado, na época os chamados doutores da lei, os que supostamente sabiam, muitos sabichões da época. Jesus olha para ele e o tratamento é assim, ó, sepulcros caiados. Você sabe o que é isso, meu amado? Já viu cova, onde você enterra morto, que por fora é aquela beleza, sabe? Tem uns que são até feitos de mármore, viu, querido? Mármore, letras folheadas a ouro, uau! Por dentro tá podre, não tem nada que preste ali. Vazio, não tem nada para dar, querido. Fedendo. Não tem nada que preste. O cara precisa de uma palavra de apoio. Você fala assim, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Aqui em Londres é assim, velho. É isso, amado. Aqui em Londres pode ser assim, mas Deus pode mudar a tua história. Começa a abrir a tua boca, querido. Para de conversinha fiada. A igreja tem que crescer, querido. Esse lugar aqui, amado, é conhecido como cemitério dos vocacionados, cidade dos desviados. Para com isso. Isso é cidade, amado, daqueles que são valentes e se levantam para conquistar e declarar a palavra do Senhor nesse local. Amém. Em nome de Jesus, querido. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Jesus aqui, Senhor. Aleluia. São esses que Deus procura, querido. São esses, amado. São esses. Presta bem atenção, amado. Nossos olhos têm que estar abertos para o mundo espiritual. Querido. Seguiu de perto. Os outros viram Elias sendo levado. Pensaram que foi um vento. Eliseu estava perto e viu que foram cavalos, querido, carros de fogo que levaram Eliseu, querido. Que levaram Elias, perdão. Cavalo, algo assim que eu creio que Eliseu que deve ter ficado assim, uau! Sabe? Aquela coisa, querido, que é fogo de artifícios. Sabe? Aquele efeito todo, querido. Já foi em algum show na vida? Tem aqueles efeitos lá, raio laser e tal, aquelas luzes piscando, aquele negócio todo, que você não tem ideia no mundo espiritual o que tem. Isso aí é fichinha. Quando Elias foi levado, amado, numa carruagem de fogo, com carros e cavalos de fogo, Eliseu estava perto e viu. Eliseu estava perto e viu, querido. Presta bem atenção. Presta bem atenção, querido. Só que Elias, quando ele subiu, ele deixou cair algo. Aí você pode falar assim, pô Zé, que cara desleixado, né?
desleixado. O cara tá subindo ao céu, deixa cair um negócio. Que história. Tá com a mão frouxa, é isso? Tava não. Quando ele subiu, ele deixou cair algo. Sabe o que ele deixou cair? A capa. Lembra dos 50 que estavam longe? Continuaram longe, sem receber nada, sem ver nada, cegos, surdos. Não aconteceu nada na vida deles. Eliseu estava perto, querido. Quando a capa caiu, ele falou, é minha. É minha. Agora essa capa é minha. Agora essa capa é minha. Agora essa unção está sobre a minha vida. Eu vi, por isso criei. Eu vi, por isso criei. E por ter crido, querido, eu recebo. Por ter crido, eu recebo. O caminhar do reino de Deus é por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, meu amado. Amém, amado? Glória a Deus. Deixou cair, cara, amados, o seu manto profético. E ele pegou. Estava ali bem pertinho, querido. Quem está perto, agarra. Quem está perto, querido, não deixa escapar. Quem está perto, meu amado, leva a sério. Não fica de brincadeira, de tititi no reino de Deus. Não fica arrumando desculpa. Quem tá no reino, quem tá ali, querido, quem tá de perto, leva a sério. Leva a sério, abre a sua boca e declara: a minha família tá bem, mas eu quero mais. Eu quero o dobro. A minha casa, querido, tá funcionando, as coisas estão funcionando, Deus, mas eu quero mais. A minha família, querido, tá funcionando, mas eu quero mais, eu quero o dobro. As coisas no meu trabalho estão caminhando, mas eu quero o dobro. Seja grato ao que Deus te deu, mas não para por aí, que Deus tem mais, querido. Amém. Sai da zona de conforto, amém, queridos? Amém. Com amor, fala pro irmão do lado, cutuca ele, dá uma balançadinha. Fala assim, você tá bem, irmão? Tá acordado? Amém? Agora fala pra ele assim: desejo o dobro. Desejo o dobro. Desejo o dobro. Fala pra ele, seja grato. Seja grato. Mas não para por aí, não. Sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto. Amém, querido? Eu tenho que declarar na minha vida que eu sou discípulo de perto e não sou de longe. Eu vejo, recebo, sou abençoado, custe o que custar, querido. O reino de Deus, ele tem um preço. Jesus falou assim: quem quiser, eu tenho que querer. Eliseu quis. Quem quiser vir após mim, custe o que custar, amém, querido? Custe o que custar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sabe as suas vontades, querido? Pega ela, bota na cruz do Calvário. Bota na cruz. Sabe o que foi a cruz? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Sabe o que foi a cruz para Jesus? Foi onde ele morreu, querido. Pega o seu velho homem, com todos os achismos, com todos os seus eu quero, e crava na cruz do Calvário, amado. E começa a caminhar segundo a palavra do Senhor. Começa a caminhar segundo o propósito de Deus para a tua vida, querido. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui, viu, querido? Amém. Ele vai derramar nessa noite. Ele vai derramar muito, amado. Precisamos pedir a Deus que coloque em nós, querido, essa fome, sabe? Essa fome, amado, que Eliseu tinha. Essa fome, querido, que Eliseu tinha de não abrir mão. De não abrir mão, amado, de submeter ao seu discipulador, à sua autoridade espiritual. Não abrir a mão, querido, de estar junto. Não abrir a mão de estar perto. Não abrir a mão, querido, para poder receber a unção dobrada. Para poder receber de Deus. A gente tem que ter essa fome. Muitas vezes, amado, a gente tem fome, sabia? Mas tem fome de coisa errada. Muitas vezes, amado, eu tenho fome de poder. Eu quero ter poder. Que eu posso botar todo mundo embaixo dos meus pés. Cuidado, querido. Soberba procede à queda. Às vezes eu tenho fome, amado, de mostrar que o meu cônjuge está errado e eu estou certo. Está entendendo, querido? Que as pessoas me reconheçam. Deixa eu falar uma coisa, amado. Essa fome, sabe o que vai gerar em vocês, em mim? Se a gente tiver fome disso, vai gerar em nós, querido, um vazio, uma tristeza tão grande, amado.
mas tão grande. A gente vai entrar numa depressão, num buraco tão profundo que para sair de lá, amado, só Jesus. Só Jesus na causa. Só Jesus na causa. A gente tem que ter fome, amado. Sabe de quê? Sabe o que Jesus nos aconselha? Lembra de Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças? Jesus falou assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Quando eu tenho fome e sede de obedecer a palavra de Deus, eu vou ser saciado. Quando eu tenho fome e sede do propósito de Deus para a minha vida, eu vou ser saciado. Quando eu tenho fome e sede da bênção de Deus ser derramada na minha vida, da unção de Deus ser derramada na minha vida, a palavra está dizendo, Jesus está dizendo que eu vou ser saciado. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos ficar de pé, por favor. Amado, nós estamos diante de um exemplo de alguém, amado, que ao receber de Deus a chance de mudar a sua vida, agarrou-se a essa proposta e disse o seguinte: amado, eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto. Eu receberei a unção, eu receberei a unção, eu receberei a unção. Ele não desistiu de maneira nenhuma, querido. E sabe o que acontece? Você pode perguntar: Zeca, mas Eliseu recebeu? Será mesmo? Logo que saiu dali, querido, Elias foi levado, cavalos e carros de fogo. A capa caiu, não caiu? Eliseu pegou. Ele volta pelo mesmo caminho, chega diante do Jordão, ele fere as águas com aquele manto, com aquela capa. Sabe o que acontece com o Rio Jordão? Se abre. Se abre. Elias, querido, fez 7 milagres. Sabe quantos fez Eliseu? 14. Recebeu unção dobrada ou não recebeu? Deus tem um som, amado, para derramar sobre a tua vida. Deus tem uma capa, amado, para largar sobre você. Deus tem uma capa, amado. Deus tem um manto sacerdotal para botar sobre a tua vida. Deus tem algo que Ele vai derramar sobre a tua vida hoje. Tem que estar disposto a pagar o preço. Tem que estar disposto a perseverar. Tem que estar disposto, querido, a passar pelo teste e se manter firme, sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Sabe essas coisas do passado? Tem que deixar para trás. Tem que abandonar isso. As pontes que ainda te ligam ao passado, corta tudo, querido. Tem uma certa ocasião onde Jesus vai curar um cego. Sabe o que é que ele faz, querido? A primeira coisa que ele faz com esse cego é tirar ele, amado, do lugar onde ele vivia. Tirar ele daquele ambiente, das amizades. Leva para um outro lugar. Depois ele faz alguns processos que eu não vou entrar nisso hoje, mas ele toca nos olhos, ele impõe as mãos, você está entendendo? Há um processo que da primeira vez o cego olha e fala assim: eu vejo as pessoas como árvore e tal, mas há uns pontos aí que a gente tem que entender. Jesus tira o cego dali e fala assim: esquece esse pessoal aqui que vai te levar a lugar nenhum. Sabe? Só vem te contaminando. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E ele tira. E aí, querido, sabe imposição de mão o que quer dizer? Cobertura. Cobertura. Quando Elias passou por Eliseu, ele jogou em cima jogou sobre ele, querido, uma cobertura. Jogou a capa sobre ele. E seguiu. Como é que você sabe que ele seguiu, Zeca? Porque a palavra diz que Eliseu veio correndo atrás dele. Então ele joga a capa, querido, e caminha. O teu pastor, querido, o teu líder, o teu discipulador, ele vai jogar a capa sobre a tua vida e ele vai seguir. Quem tem que se levantar é você. Você que tem que se dispor. Você que tem que se levantar. Você que tem que estar disponível, querido. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Deus quer derramar, querido, sobre a tua vida.
Deus quer derramar sobre a tua vida. Deus quer derramar sobre a tua vida, amado. Mas você tem que querer, tem que ter disposição.